Só esperar um minutinho para o pessoal ir entrando aí, a gente já começa lá, pô. Tá. Dá um minutinho só, a gente inicia aí. Bom, vamos começar, né? O pessoal vai... Também quem entrou na hora fica olhando para a gente aqui sem ouvir nada, é muito chato, né? Uhum. Bom, pessoal, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer muito aos clientes da Way e aos nossos amigos. Agradecer ao Laporte, que já vamos fazer a introdução tanto do Laporte quanto da Village. Bom, queria comentar que o cenário vivido nos últimos meses dispensa maiores comentários, né? A gente tem a certeza de que todos sairemos modificados desse episódio, né? Realmente transformados de alguma forma. Acho que no aspecto pessoal nós vamos reavaliar nossas relações afetivas, né? Estamos muito dentro de casa, com os nossos familiares. Isso, de alguma forma, está fazendo a gente revisitar esses aspectos que, às vezes, nossa vida profissional deixa um pouco distante da gente. A gente não que não seja prioridade, mas fica um pouco afastado com a intensidade que a gente está vivendo agora, né? E no aspecto profissional, acho que as nossas carreiras vão estar sendo impactadas de alguma forma, as empresas vão sofrer modificações nos seus processos, nos seus costumes, né? As viagens, por exemplo, talvez muita viagem que a gente fazia para uma reunião, às vezes isso vai deixar de ser feito, com certeza. Essa tecnologia toda que a gente está usufruindo aqui no dia a dia vai estar conspirando a favor disso. Continuidade de home office, algumas empresas tinham dificuldade de aceitar isso e hoje se veem obrigadas a aceitar isso. A dinâmica da economia também não vai ser mais a mesma. As grandes empresas, teoricamente, atravessam essa crise com menos impactadas, né? Com mais facilidade. As menores empresas com sofrimento maior, né? Questão de caixa, tenho escutado muito. Tudo é caixa, né? Quem não tem caixa sobrevive bem, né? Sobrevive melhor nessa tormenta, né? Alguns setores nitidamente são impactados positivamente até, né? Como o setor de tecnologia, outros são muito afetados, como turismo, entretenimento. E na Way a gente tem um alinhamento muito forte com os objetivos dos nossos clientes, né? A gente tem total aderência. Nosso negócio só dá certo se os nossos clientes derem certo. Então, mesmo nesse cenário de grande volatilidade, a gente tem feito um esforço muito grande, tem trabalhado bastante para estar cada vez mais próximo dos nossos clientes. Eu costumo dizer, eu já falei para vários clientes e amigos, e eu costumo dizer que às vezes a gente menciona uma determinada gestora de recursos, que essa indústria sofreu uma transformação muito grande nos últimos anos, né? Foram várias casas novas surgindo e muitas vezes o cliente final não conhece a casa, nunca ouviu falar naquele nome, é uma novidade para ele. E eu costumo dizer que gestão de recursos não é placa, é inteligência, é capacidade intelectual de uma pessoa, de um time, de desenvolver um bom trabalho, desenvolver um trabalho de gestão eficiente, gerando resultados consistentes, né?
E o nosso trabalho aqui, do lado de cá, é conhecer essas pessoas profundamente, esses times profundamente, os que a gente não conhece, a gente estuda, a gente visita, a gente pesquisa para estar mais perto e saber como acontecem as tomadas de decisão, quem são essas pessoas, o que fizeram ao longo da vida. E com isso a gente consegue agregar valor ao nosso cliente na tomada de decisão de uma alocação ou uma não alocação em determinado produto. Nesse contexto, a gente tem assim, a grande satisfação de estar aqui com o André Laporte, CEO e CIO da Vinland Capital, fundador da Vinland Capital. Para minha felicidade, eu conheço o Laporte há mais de 20 anos, então a gente já é amigo de longa data, já se conhece aí fora das quatro linhas, né? Se a gente fosse jogador de futebol há bastante tempo. E nada melhor do que trazer o Laporte, que tem uma vivência internacional muito grande, para comentar esse cenário atual que a gente está vivendo. Eu digo que o Brasil está vivendo uma crise pela primeira vez como um país grande, né? Antigamente, qualquer crise que tinha aqui, a gente subia juros, né? Agora, pela primeira vez, a gente fala em cortar juros no Brasil. Já se fala em juros a 1,5, já ouvi falar em juros zero. E esse é um cenário novo. Eu acho que o Laporte, com a experiência que ele tem lá, de ter morado quase 20 anos nos Estados Unidos, ter sido sócio da Goldman, você tem um cara desse que já passou, já viveu no mundo, no país, fazendo gestão sobre essas características, né, agrega muito valor aqui na gestão nesse mundo novo que a gente está vivendo. Então, Laporte, muito obrigado pela presença. É uma honra estar com você aqui. Queria que você começasse contando para a gente um pouco da história da Vinland e depois a gente vai abordando aí outros assuntos. Bom, obrigado, André. Prazer estar aqui com vocês hoje. É uma época que eu de certa forma, estou gostando muito de fazer esses lives. Primeiro, né, para a gente entender bastante a cabeça da Vinland, né? Segundo, passar um pouco, né, o André falou, a experiência que a gente traz com a gente aí, tem quase 30 anos de gestão. E terceiro, até quando eu vou falando, vou escutando, etc., me faz refletir também, né? Então, eu estou sempre aprendendo em momentos como esse aqui, porque eu não acredito que ninguém seja dono da verdade, apesar de ter visto muito na vida, no quesito gestão, mas a gente está sempre com orelha em pé para aprender mais e assim vai. Bom, a Vila, ela basicamente é um sonho que eu tive aí já de muitos anos, e esse sonho começou, a gente trouxe esse sonho para a realidade em 2018, onde a gente lançou basicamente nossos primeiros fundos. E a casa sou eu e o James Oliveira, que fundamos juntos, né? Somos co-CIOs dos fundos. E, em particular, cada um traz bastante, diria assim, uma diferenciação, né, para dentro da Vina. O James, ele sempre sempre trabalhou pactual, virou sócio em 98, começou como, né, estagiário e galgou sempre na área de renda fixa, né? Foi chefe da tesouraria, se tornou o que eles chamam os 7 maiores sócios do banco, e nos últimos 10 anos da carreira dele, né, no Pactual, ele era o responsável pela Asset, pela gestora. E a experiência dele sempre foi renda fixa e muito América Latina, né, que ele sempre olhou bastante. Do meu lado, eu sou carioca, comecei no mercado em 92, mas em 98 eu tive a oportunidade de sair do país e ir para Nova York. Então, minha carreira, de certa forma, se estabeleceu lá. Foi lá que eu passei os quase 16 anos da minha vida. E trabalhei primeiro fui transferido pelo Catu, depois na Cantor,
Depois eu fui para o Safra, toquei o portfólio do Seu José. E depois eu passei os próximos 10 anos num banco belga-holandês chamado Fortis. E eu acho que é interessante da carreira, que me acrescentou bastante, é que naquela época que eu cheguei lá fora, eu meio que larguei, né, de olhar a América Latina. Então, meu foco sempre foi mercados envolvidos. Então, eu fui responsável pela gestão dos Estados Unidos, do portfólio dos Estados Unidos. Depois de 2003 a 2005, eu fui transferido para Londres, fui responsável pela gestão do portfólio europeu. Voltei em 2005, final de 2005, para Nova York. E em 2007 eu comecei na Goldman Sachs, que é um banco de investimento americano. E ali foi que eu comecei a voltar, né, para minhas raízes, aí, começar mais a olhar a América Latina também. E passei ali meus próximos 11 anos até a gente lançar a Vila. Me tornei sócio da Globo em 2009, na parte de gestão, então, que naquela época ele continua sendo, era o carro-chefe da Goldman, então o banco sempre foi tocado por pessoas que tomam risco, e eu consegui essa, de certa forma, esse sucesso aí tocando o book da América Latina. A gente tinha um book basicamente de 10 bilhões de dólares, que a gente investia em várias companhias e tradeava um pouco do macro também. Em 2011 eu voltei para o Brasil, fui o único sócio da Goldman brasileiro, então eu toquei basicamente o banco aqui. E final de 2016 eu resolvi me aposentar do banco para seguir esse meu sonho de Vila. Na verdade foi início de 2017, fevereiro de 2017. E desde então eu venho implementando como é que a gente gostaria de tocar, quais são nossos fortes, pontos mais fortes em termos de gestão. E a gente lançou os fundos, como eu falei, em 31 de março de 18. E basicamente a gente tem um fundo de multimercado macro, a gente tem um fundo de long only, né, de ações, mais voltado no Brasil, e apesar de ser América Latina, e a gente tem o que a gente chama do long bias, que é um fundo mais redondo, no sentido que eu invisto muito lá fora. Hoje, por exemplo, o fundo, a gente tem basicamente 47% das posições são fora do Brasil. Então, então eu não fico tão atrelado só ao sucesso que acontece na América Latina. Eu vou em busca de oportunidades globais. Maravilha. Só deixar um recado, pessoal, quem quiser fazer pergunta, tem o Q&A aí na tela, pode ir mandando pergunta. No final a gente tenta responder algumas aqui que vão sendo pinçadas aqui, tá bom? Bom, Lapor, pegando aí, você já contou um pouco da tua história e o início da Vinland, né? Pegando as crises aí que você viveu lá fora, de 2001, as Torres Gêmeas, agora 2008, a que você viveu mais diretamente, acho que com maior intensidade, né, pela proporção das coisas, né, a subprime, e a crise de agora. Quais são as lições que você teve nessas crises passadas, você consegue pegar daquela ocasião e trazer para cá, e que você acha que te ajuda, que podem ajudar o investidor de uma maneira geral num momento desse? Eu acho que toda crise já tem sua particularidade, mas eu acho que a parte que eu mais foco como aquelas, né? Porque às vezes você tem uma crise, mas naquele momento especificamente, talvez o mundo estivesse muito mais preparado para uma crise que você já viveu antes, então você tem aquela experiência de trazer. Então, isso que é a parte bastante forte, que a gente até fala de risk management, né, da área de risco, que é uma área que é uma das áreas mais importantes na minha cabeça em termos de gestão, né? Então, não é só você tomar posição, você tem que entender
na vírgula, tudo que você está colocando dentro do portfólio e quanto correlacionado esse portfólio é para você, se alguma coisa acontecer de errado, você não está muito exposto a um cenário. Então, e essas crises, e quando a gente faz esses testes de risco, né, até nos nossos sistemas, nossos modelos, a gente sempre traz para trás. Então, hoje mesmo, quando a gente está falando de posicionamento, etc., putz, o que aconteceria com esse portfólio, né, sei lá, no Brasil, em 2018, no Wesley Day, né? O que aconteceu, né, em 2008? O que aconteceu na crise da China, asiática? O que aconteceu, né, em 1930? Né? Então, esses comparáveis, puta, você vai olhar lá atrás? Sim, vou olhar lá atrás, sim. Porque assim, a história, de novo, toda crise é diferente de uma da outra, mas existem certos pontos que você consegue, de certa forma, aprender, né, ou lendo, umas que são nem vivos, você lê, né, então você tem, de certa forma, a informação que hoje em dia é muito mais fácil, né, em termos de acesso a ela, mas, como eu falei, cada um tem sua peculiaridade. Então, 2008, que é essa que eu vivi mais na pele, que eu estava na Goldman, era uma crise do sistema financeiro, mas era uma crise, de novo, ele acabou afetando a sociedade, né, no meio da crise. Qualquer crise, né, né, cai os valores de poder aquisitivo da maioria das pessoas, e isso se torna, então, a crise econômica se torna uma crise, passa por uma crise social. Hoje, por exemplo, é o oposto. A gente começou numa crise já social, né, e não tanto econômica, né? Então, primeiro era o bem-estar, né, a saúde, quais são os impactos, e isso aí foi desencadeando um problema seríssimo dentro das economias globais, né? Mas quando isso acontece, quando você vai para o lado, mais social, de certa forma, né, o que a gente espera, né, a grosso modo, é que haja uma vacina, que haja né, algum remédio né, que mitigue esse risco, né? Do lado econômico, a gente entende melhor, né, o que os governos podem fazer, né, para ajudar, colaborar com essa, né, para, digamos assim, navegar esses tempos desafiadores. E aí você começa a pegar exemplos lá de trás, né? Então, hoje, por exemplo, por causa de 2008, né, que foi uma crise de liquidez extremamente séria, né? Então você vê que isso já fica calejado, né? Com essa crise do coronavírus começou, né, o Fed, né, o Banco Central Americano, quando cortou a primeira vez, né, fez em vez de esperar, né, aquela data, né, que é sempre para decidir se iam cortar mais taxas de juros ou não, na verdade eles anteciparam, fizeram uma reunião extraordinária e resolveram fazer um corte, né, uma magnitude até maior do que o normal. E por que isso? Porque os bancos centrais também já foram picados daquele mosquito, né? Então, a primeira coisa que eles pensaram foi: putz, está vindo uma crise, se for uma crise de liquidez, o que vai acontecer? E assim eles já injetaram, caíram, joga a taxa de juros mais rápido, já começaram a injetar, né, dinheiro dentro em circulação. E só que, de novo, volto a repetir, cada crise é diferente da outra, né? Essa especificamente, as pessoas estão em casa, as pessoas não estão podendo trabalhar, né? Então, algumas áreas, claro, a área de saúde, a área de alimentos, né, de medicamento. Então, isso aí ainda está continuando, de certa forma, que são setores essenciais aí para a sobrevivência, né, humana. Mas o resto está parado, né? Então, você não viu isso nas outras crises, né? Então, é mais né? Então, a gente fica falando: putz, quando é que vai acabar essa crise? Putz, eu não sei.
né? Acho que ninguém sabe. Acho que quem fala que sabe, eu tenho minhas dúvidas se isso é realmente verdadeiro, porque ela continua sendo uma crise, né, de saúde, né? A gente tem que ter esse horizonte, ele só vai acabar e falar acabou essa crise com as pessoas não que ver a cura, pessoas não estarem mais morrendo e tudo isso. E hoje, né, pulando para a realidade atual, hoje a gente está, né, a gente já está começando a passar por fases, né? Então, acho que foi uma fase mais aguda no mundo inteiro, né? Mas de novo, uma enxurrada de dinheiro dentro do sistema e, é, 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 por sinal que você nunca viu, né? Até a própria crise de 2008, você não teve tanto dinheiro injetado, né? Até para salvar os bancos e liquidez do sistema, como a gente está vendo hoje em dia. Hoje em dia, né, a maioria dos países, inclusive, que eu acho que foi uma ação extraordinária, né? Apesar que eu acho que essa crise no lado de saúde, ela não foi uma crise, digamos assim, globalizada, né? No sentido, você não vê um país ajudando o outro no começo, né? Eu acho que cada um está tentando ali, né, apagar seu próprio incêndio, mas do lado dos bancos centrais, isso aconteceu. Então, todos os bancos centrais do mundo, né, estão ali tentando conter uma crise de liquidez. E onde a gente está hoje em dia é aquele balanço, de novo, do social para o econômico, né? Ou se eu abrir a economia, então voltar para a rua, vão ter a segunda leva de contaminação, mas se eu não abrir a economia, que já está numa fase como é que é? Esqueci. Deteriorada. Deteriorada, você tem você tem os números hoje, saiu os números de desemprego nos Estados Unidos, astronômicos, né? Você teve, até agora, se não me engano, foram 12, mas sim, 17 milhões de pedidos de desemprego, e isso vai continuando. Aqui no Brasil, né, a gente não está, por mais que a gente começou, né, fechando 2019 com um cenário mais positivo e etc., você tem, né, aqui o desemprego já era muito alto, né, o país não estava crescendo a passos largos, crescendo um e pouco ano passado, né, a previsão já era de crescimento maior aqui. Agora, quando você olha, a gente está vendo já né, um problema de crescimento. A gente tem hoje em dia menos 6% do PIB, né, isso é muito, né? E o desemprego vai continuar aumentando, né? Porque é natural, né, até dos próprios empresários tentar conter isso. E então essa chave ela só vai virar quando as pessoas voltarem ao trabalho. Mas de novo, eu diria que eu não gostaria de estar na pele aí dos governantes, né? Porque é uma decisão extremamente difícil, né? Você está falando de vidas versus economia. Então, espero que eles tenham sabedoria e fazer o melhor aí e que isso se reverta rápido. E se reverter rápido, eu acredito que a gente possa ter um movimento bastante forte, até porque, né, o econômico e né, esse dinheiro que eu venho falando, que está jorrando dentro da economia, ele vai ajudar também a exponenciar aí um retorno mais rápido. Mas isso só vai acontecer quando tomar essa decisão. Então, o horizonte, eu diria que essa incógnita é maior que é difícil prever. Assim, o que eu tenho, já vou colocar uma pergunta que talvez seja a pergunta que eu tenho mais escutado ultimamente por parte dos nossos clientes. Será que já chegou no fundo do poço quando bateu lá 62 mil pontos o Ibovespa? Será que aquilo lá já era o fundo do poço? Ou não? Ou ainda o pior ainda pode estar por vir? Eu sinceramente,
você é o especialista, você é o gestor, eu sou um assessor de investimentos. A minha visão e o que a gente tem passado aqui para os nossos clientes se tem caixa para comprar, se tem apetite para risco, para tomar risco, para o longo prazo, sempre pensando em longo prazo, faça isso em etapas, né? Vai fazendo isso devagar. Então, alguns clientes nossos montaram algumas posições ali nessa casa aí de 60, 70 mil pontos, e a gente começou a segurar um pouco até o ímpeto deles comprar. Eles começam a ver a bolsa subindo, poxa, não tinha que comprar mais, tinha que comprar mais. Então, assim, essa é uma pergunta que já se faz muito premente hoje em dia, né? Você tem algum... Eu sei que a resposta não sei, né? Se soubesse, eu não estava aqui conversando com você, eu estava... Se bem que hoje em dia não tinha muito lugar para estar também, né? Mas o que você acha em relação a isso? Já passou o pior ou ainda está por vir? Eu acho, de novo, acho que hoje eu ainda consigo ver um cenário bastante desafiador, né? De novo, a gente não tem horizonte, né, tão que a gente pode estimar quando isso tudo vai acabar, né? A gente não tem ideia, né, quando todo mundo sai para o trabalho, se vai ter contaminação de novo, então vai voltar para casa, que isso aí talvez seja um movimento bem pior que o primeiro, né, no sentido até psicológico, né? Você saiu, você tem que voltar. E isso aí, essa resposta ninguém tem. Uma das coisas que proporcionou, né, de certa forma, a volta do mercado rápida, principalmente nos Estados Unidos, foi essa injeção. Os bancos centrais, eles realmente fizeram o papel deles. Eles chegaram, eu vou gastar o que tiver que gastar, não, para não deixar, né, as empresas quebrarem e aumentar o desemprego. E eles vêm fazendo um trabalho perfeito nessa ação. É difícil você, às vezes, entender se aquele dinheiro está chegando na ponta, né? Umas 2 semanas atrás, eu estava bem, de certa forma, preocupado, porque eu venho acompanhando, né, esse dinheiro, se estava chegando na ponta, principalmente lá nos Estados Unidos, e não estava, né? Parava no banco, o banco não dava o crédito, né, as pequenas e médias empresas, que são as empresas que a gente tem que estar mais preocupado, né? A empresa que está listada em bolsa, lá fora pelo menos, são empresas sólidas. Elas conseguem ter acesso a crédito bem mais rápido, via debênture, ou via, né, simplesmente um empréstimo de banco. Mas o pequeno e médio, né, a situação fica mais desafiadora, né? E de uma semana para cá, eu já comecei a ver o contrário. Eu comecei a ver que esse dinheiro realmente estava chegando, né? Até o próprio programa deles, que chamam de payroll, né? Que é o de contra-cheque, né? Para o paulista é onerite, né? Você tem isso está chegando nos Estados Unidos. Então, esse autor está recebendo lá seus $600, ou 600 ou 1.200, não lembro exatamente o número. Mas está chegando. Então, isso vai, né, mostrando para a população que estamos aqui. Outra coisa que está sendo feito lá nos Estados Unidos é que, principalmente para as empresas né, que realmente, setores da indústria que são muito afetados, que é o setor, por exemplo, de turismo, companhias aéreas, hotéis. Então, esses realmente, né, estão numa posição extremamente fragilizada, e até porque, quando isso tudo voltar, eu não acredito que nenhum vai sair, né, pegando avião para tudo que é lado, então vai sair meio receoso de casa, né? Então, esse é um setor que vai demorar aí um bom tempo para se restabelecer. Então, e os Estados Unidos eles simplesmente estão dando dinheiro a essas empresas, estão escrevendo um cheque, dando para ele, vou sustentar até sair disso, você não precisa pagar de volta, né? Para os pequenos, inclusive, né, tirando dessas grandes setores necessitados, eles também estão fazendo isso. Eles chegam e falam, pô, está aqui um cheque para você pagar o teu pessoal. Agora, se você mandar um embora,
esse cheque que eu estou te dando, né, ele vira um empréstimo. Então o cara segura, pô, o cara está pagando o salário do meu funcionário. Por que eu vou mandar ele embora? Vou segurar um pouco, vou dar uma olhada. Então isso está fluindo bem, né, nos Estados Unidos. E por quê? Porque os Estados Unidos já viveu essa crise. 2008 foi um grande exemplo. Na atual circunstância, né, é um país que vem crescendo já há 10 anos, né, de crescimento constante. Então, está numa posição privilegiada no sentido de ter recurso suficiente para fazer isso. E talvez isso, né, a grosso modo, não vai afetar, no primeiro momento, o lado fiscal deles. Eles têm condições rápidas de se refinanciar e que sempre conseguiram, né? Sempre foram, os Estados Unidos sempre se refinancia rápido, via os treasuries lá deles. Então, aí você vem, né? Você começa como gestor distinguir, né, os outros lugares, né? Então, você vem para o Brasil, a gente está tentando fazer a mesma coisa, estamos, né, a proatividade do governo foi excelente, mas a gente nunca fez isso. Então, eu não estou vendo que está chegando na ponta, está chegando, né, para alguns ou outros, né? Talvez uma Gol, uma Azul, uma Latam, as companhias aéreas vão lá no BNDES e peguem dinheiro lá, né? Mas o pequeno e médio é difícil, né? O cara chegar no BNDES, você vai pedir dinheiro, né, vai entrar na fila. Outra parte, né, que depois que esse dinheiro, né, que a gente está falando, mesmo que chega na ponta, né, a gente tem que sempre olhar, né, como gestor, né, o futuro, né, o que eu acho que vai acontecer lá na frente. E bem ou mal, o Brasil ele não tem condição nenhuma, né, de dar esse dinheiro como os Estados Unidos está fazendo. Ele vai emprestar esse dinheiro, né? Então, ele pode, e se quando tudo começar a voltar ao normal, para ele pegar esse dinheiro e trazer de volta, de alguma forma, ele tem que ser tão eficiente como dando, né? Tem que ser como recebendo. Senão ele vai criar um problema fiscal extremamente grave, né? Que são problemas que a gente já está acostumado aqui. E assim vai, cada economia é diferente uma da outra. Você pega, por exemplo, uma Libra, uma Turquia, essa está num sufoco total, porque as reservas da Turquia não são em dólar, né? Então, ela e o dólar está explodindo, né, no mundo inteiro, tá valorizando demais. Então, ela para se refinanciar é um problema seríssimo. Então, ela com certeza ela vai passar e está passando já por um momento extremamente desafiador e vai continuar. Então, cada país, né, vai trabalhando aí da sua forma, mas mas de novo, acho que a intensidade, né, sua palavra, pô, sua pergunta, já fomos no fundo do poço? Talvez sim, né? Mas se isso se prolongar por muito mais tempo e a gente errar, né, no sentido de, né, abrir na hora errada e expor mais as pessoas ao contato, etc., pode se deteriorar tão rápido quanto foi a recuperação no primeiro momento, em termos de preço. Hoje, se não me engano, saiu o prefeito de Nova York, lá, o governador de Nova York já prorrogou a quarentena até 15 de maio. E assim vai, né? As coisas vão acontecendo. E como você falou, eu acho que é difícil você imaginar, depois, quando começar a retomada, que o investidor estrangeiro vai olhar para os emergentes nesse momento. Eles vão ter muito mais oportunidade numa economia muito mais robusta como a americana do que vir aqui para o Brasil, né? Então, eu acho que queria que você, já entrando aí um pouco também, pegando o gancho para a gente fazer um link com os produtos da Vinland. A primeira questão é como está posicionado o macro, né? O macro surfou bem. Eu tenho no mês de março, que foi o mês da tempestade perfeita, aí ele fechou o mês positivo próximo a 1,5, né? 1,36 positivo.
Esse mês está zero, até a cota que foi divulgada hoje de manhã estava com 0,78 positivo também. Olhando uma janela maior, perto de 250 do CDI acumulado desde o início, né? Então, assim, como vocês dentro... É importante o investidor saber que veículo acessar para conseguir se apropriar, se beneficiar dessas oportunidades que certamente ocorrerão no mercado internacional primeiro do que aqui. Então, assim, como é que tá isso? E depois já tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, Carlos Malta, está perguntando se nesse cenário aí, qual o veículo mais adequado para a gente surfar essa onda, se é o long bias ou se é o long only. Bom, acho que primeiro, a nossa maneira de fazer gestão do dinheiro, ela não muda nada. Se você está numa crise ou não estando numa crise. Né? Se você pega os 12 meses, né? Uma janela boa, se olhar, né? De novo, a gente está dando aí, sei lá, 250, 260 do CDI, sei lá, por aí. E a crise, na verdade, né? Quando a gente entrou em 2020, especificamente né, para esse ano, a gente entrou um pouco ressabiado. Claro, né, não fazia a menor ideia que ia acontecer um coronavírus, né, causando esse alarme aí todo. Então, só que a gente estava preocupado com a eleição americana. A gente achava que a eleição americana ia trazer muito ruído, né? A Elizabeth Warren era uma candidata, né? Agora já não é mais, né? Mas até então era muito radical, né? Então, e ela estava crescendo nas pesquisas logo no começo, então existia um risco. E o próprio Sanders também era né? Ele já é um cara que a gente já conhecia de certa forma, já participou tentando disputar as últimas eleições. Então ele já não tinha uma cara, a gente já sabia como o jeito dele de pensar. E isso a gente sempre achou que isso em algum momento, e aquele momento, na verdade, é em março, né? Porque agora ninguém está falando porque tem um troço muito maior que as pessoas têm que lidar e os governos têm que lidar. Mas em condições normais, né? Essa época do ano já estaria, né, uma certo, digamos assim, as discussões começavam a se aprofundar mais dentro do quesito eleição americana. Então, a gente já veio, e em contrapartida, não contrapartida também, só para adicionar, a Bolsa ela já estava tradando num patamar extremamente, assim, de certa forma, alto. Né? A gente tinha que botar na conta, quando a gente fazia, né, a análise fundamentalista das empresas, que o Brasil ia estar crescendo, né, no mínimo 2% né, em 2020, mais 2% em 2021, mais 2% em 2022, ou seja, um crescimento constante, para começar a justificar, né, os níveis de preço que certas empresas já estavam tradando. Então, a gente não estava vendo já um mar de flores. Né? Só relembrando, a gente saiu de 2019, né, com uma bolsa extremamente forte, subiu 30 e poucos por cento. Nosso fundo long only, em 2019, subiu 44%. Né? Então, é difícil você ter, né, 44 no ano, 44 no outro, 44 não é sustentável. Então, depois, a partir de um certo momento, ele vai crescendo menos, mas se tudo estivesse sendo feito na política econômica, etc., de uma forma mais sustentável. E qualquer deslize, né, você traria mais volatilidade. Então, o que eu fiz quando a gente virou para janeiro de 20, eu comecei a comprar proteção. Então, a gente tinha uma posição grande de dólar, né, versus reais. A gente botou essa posição no nível de 4,01. A gente eram 15 a 16% do fundo e continua sendo. A gente mexeu ali aqui, mas hoje continua sendo a mesma coisa.
Então, é porque a gente viu um lado macro um pouco mais, digamos assim, arisco, né? Então, a gente manteve as posições no Brasil, porque a gente acredita no Brasil, a gente achava que o crescimento ia ser constante, né? Só que lá fora a gente estava preocupado e talvez em 2019 o Brasil tivesse até numa posição mais, na verdade estava numa posição meio diferenciada do mundo. 2020 não está mais, né? E já não entrou tanto. Então você começa você começa a estar, a gente é uma economia, né, que a gente pertence a um grupo chamado de mercados emergentes. Mercados emergentes, às vezes, você consegue, digamos assim, separar um pouco, você tem uma história bonita para surfar, e isso talvez você consegue, por um período, fazer isso sozinho, né? Mas em temperaturas normais de pressão, você está sempre, de certa forma, atrelado, né, ao que ocorre no mundo, né? Principalmente, né, o preço, níveis de dólar, preço de dólar e etc. Então, a gente entrou já cauteloso. E quando a gente viu, né, o primeiro caso lá na China, a gente não ignorou. A gente, putz, vai chegar aqui nunca, é mais uma do chinês, né? E a gente foi pro livro, né? Aquele livro que você às vezes tem que olhar, né, e falar, putz, e bater nessa tecla continuamente, né? Mesmo que você não tome nenhuma decisão em termos do teu portfólio, você tem que levar em consideração esses e se muito mais com afinco do que talvez no mundo, né, nadando em rosas, né? E isso a gente começou a fazer. Quais são os instrumentos, né, que se apresentam sempre mais voláteis, né? O mercado acionário, a gente fala, o mercado está tradando a X vezes PI, né? O book velho, que a gente chama. Então, só que a gente está sempre olhando para frente, né? O mercado que a gente está apostando lá na frente. Então, né, se isso muda, né, é um mercado mais volátil. Então, o que a gente fez rápido? A gente diminuiu bastante as posições de bolsa dentro do long bias e do macro. Porque a gente falou, se a volatilidade aumentar bastante, se a gente tiver um erro, né, se esse problema exponenciar, né, o mercado acionário vai sofrer mais no primeiro momento. Na verdade, não é nem isso. Você começa a olhar antes do acionário, você tem que ver o lado de crédito. Então, a gente começou a ver alguma deterioração do mercado de high yield lá fora. Então, isso é o primeiro chamativo que alguma coisa pode estar acontecendo, que isso, né, vai impactar, né, as empresas listadas em bolsa. Então, a gente já identificou isso rápido, né, diminuindo bastante as posições, basicamente quase a zero, muito hedge, e foi assim que a gente conseguiu ganhar dinheiro, né, em março, né? Hoje, de certa forma, a gente não mudou nossa cabeça, né? Porque a gente tem que dividir o portfólio em duas partes, né? Você tem a parte mais estrutural, né, que é essa que a gente não está montando muita coisa, e você tem a parte tática, né? Então, essa puxada da bolsa aí de 20%, né, lá fora, acho que foi 17% aqui dentro, a gente pegou parte dela. E não é que eu estava tão otimista assim, só que eu comecei a olhar, né, que a gente observa, a gente tem uns modelos que a gente faz tentar entender em que parte do ciclo você está, né? Então, até correlacionado com a pergunta do André aí sobre já chegamos ao poço, né? No fundo do poço, como é que você acha que pode ir lá de novo? Então, na verdade, o que a gente olha, né, eu sempre falo, né, a minha frase não é você tem que comprar na baixa e vender na alta, né? Você tem que comprar, né, no desespero do mercado e você tem que vender no otimismo do mercado, né? E você não pode deixar se contaminar por isso.
Então, se botar uma balança, né? E aqui tá tão otimista, então as ações estão subindo aqui. É a hora que você vende aqui, está muito empinada. Então, quer dizer que está todo investido em bolsa e tem pouca gente investindo no mercado de CDI, vamos supor, ou lá fora de Treasuries, que tem, né, que você vai ganhar bem menos de certa forma, lá fora é considerado um mercado sem risco, né, um safe haven, que eles chamam. Então, o que isso aqui faz aqui, quer dizer que está todo mundo muito preocupado com o mundo e ninguém quer ter, né, bolsa. Né? Então, quando isso aqui está assim, né, equilibrado, é difícil você ganhar dinheiro, né? Porque você não sabe onde o mundo, qual é o psicológico das pessoas. Né? Então, e às vezes começa a fazer assim, não é a hora de você botar a posição também. Você tem que tentar identificar quando aquele movimento, aqueles 10 ou 20% de movimento, que são os movimentos que eu chamo mais os movimentos mais psicológicos no mercado. É onde as pessoas reagem. Né? E por isso que você pega, assim, quando você vai falar em psicologia de investimento, é muito difícil. Eu te garanto que quem vendeu a 60 mil pontos, é muito difícil ela ter entrado de volta. Ela não pegou nada dessa volta, porque ela está machucada. Né? Quando você está machucado, você fala, não quero saber, perdi dinheiro, não quero mais olhar para esse troço, que não sei o quê. E quando você vê, o troço voltou na sua cara, né? E você, putz, fiquei de fora, o que eu faço ainda? Aí você deixa, o troço começa a esticar. Ah, quer saber? Vou entrar. Aí é a hora que o troço faz assim de novo. Então, você tem que ter eu diria assim, uma gestão de portfólio de clientes, né? Eu, vocês, exatamente igual, né, de certa forma, a gestão, né, né, da Vinland. Né? A gente né, tá bastante diversificado, as apostas já tem que ser, pode ter um pouco mais nessa ou menos naquela, mas você tem que ter um equilíbrio, porque alguma coisa pode ir errado e o intuito, né, pelo menos da nossa cabeça, claro, remunerar, né, nossos clientes, mas, né, remunerar, né, é, tentando ao máximo preservação do capital dele. Né? E quando eu falo dele, é meu também, né, do James também, que nosso dinheiro tem a boa parte da nossa liquidez que está investido dentro da Vila também. Então, a gente tem que ter, né, a gente tem que ter consciência disso e tomar os riscos apropriados para não expor tanto o portfólio. Então, né, eu tenho parte do meu dinheiro no macro da Vila, eu tenho parte do meu dinheiro no long buys da Vila, eu tenho parte do meu dinheiro no long only da Vila. Cada um faz o seu papel, que no final por mais que um ganhe mais que o outro, ou um compense o outro, no final, se o saldo é positivo, onde a gente quer. Hoje, se você fosse mexer nas peças desse tabuleiro aí, você, entre o long only e o long buys, para responder ao nosso amigo, mais para o long buys, pelo momento, porque se apropria mais de resultado lá fora. Eu acho que o long only é mais engessado, né, na verdade. Na verdade é o seguinte, legislação. Você tem algumas... você tem que entender primeiro, é muito importante você entender como é que é o produto. Né? O long only, ele se você chegar, de repente, falar, putz, sei lá, no horizonte de 3, 4 anos, eu acho que ele ganha do long bias. Ele vai pegar ciclos, mas você está comprando empresas sólidas, empresas com balanço forte, empresas que sabem navegar até crises, e etc. E lá na frente você vai ter um retorno bom. O long bias já é quando você tem um horizonte menor, né? Ou seja, putz, eu quero me expor, mas com proteção. Então,
Mas, a grosso modo, então, se ela pegar ele, um fundo que está sempre protegido, um fundo é impossível, por mais otimista que eu esteja com o mercado, eu não vou pegar 100%, né, do dinheiro do long base e botar em ações. Então, eu tenho ações, eu tenho dólar, tenho até DI dentro para reger algumas posições de empresas mais atreladas a taxas de juros. A gente opera muito lá fora, então tem diversificação geográfica importante dentro do long only, do long bias. O long only a gente já não faz isso. Exemplo claro, hoje a bolsa caiu 1,5, eu subi 40 basis points, porque eu estou todo lá fora subiu. Então, ele te dá mais, mais importante é que ele protege o seu capital, né, em situações mais de volatilidade. Então, quando você pega até, a grosso modo, né, como eu falei antes, a gente vive no mercado emergente. A gente, naturalmente, a gente tem mais volatilidade, né, que os países desenvolvidos. Então, assim, é mais natural, digamos assim, principalmente, né, das pessoas que não ainda estão tão acostumadas com ações, que ele vá para o long bias, porque ele tem essa proteção. E quando eu falo que essas pessoas não estão acostumadas com as ações, não é no sentido negativo, você não sabe, você não entende de ações. Não, a gente viveu, né, basicamente, né, eu tenho 51 anos, minha vida inteira, né, lidando num país de taxas de juros extremamente altas. Eu não precisava ir para as ações. Era um risco que eu diria que era um risco que não me parece tão inteligente assim, né? Eu pegava o dinheiro, botava no CDI sem risco nenhum, eu pegava 15%, né? Então, por que eu vou meter em ações já para ganhar 20%? Não compensa. Se você botar isso na balança, você fala, pô, você está tomando muito mais risco para um retorno um pouquinho melhor. Só que hoje mudou, né? Hoje você tem, né, a grosso modo, você tem uma, né, por exemplo, a nossa previsão, a gente tem taxas de juros extremamente baixas, que a gente nunca viu. Mais importante, que esses juros vão se manter baixos por um bom tempo, tomara, inclusive, que seja para sempre, né? que de certa forma não né? É uma mudança estrutural, né? Porque por que a gente tinha juros tão altos? Era a lambança dos governos, né? Gastos exagerados que criavam inflação, aquela história toda. Não tinha teto de gasto, o BNDES, né, financiava todo mundo abaixo da TJLP. Então, quando isso acabou, a gente voltou para a realidade, que a realidade, na verdade, é que até nossos vizinhos, né? A maioria deles, agora se tira na Argentina, mas a maioria deles, Colômbia, Peru, você tem sempre ficaram ali no juros real também bastante baixo e estão ali por muito tempo. Então, eu diria, a gente foi para uma normalidade, não foi nada que a gente né, tem que se glamouriar nesse aspecto. Só que vai continuar baixo, né? E vai continuar mais baixo ainda, porque hoje, né, continua agora o desemprego está aumentando, né, por causa disso. Você tem uma inflação que a nossa previsão é 2%, né, para 2020, numa economia que vai crescer, não vai crescer, né, vai ter menos 6%, que a gente acha que vai acontecer esse ano, depois começa a recuperar 2021, 2022. Então, ainda tem muito mais, diria assim, espaço para o Banco Central cortar juros. Então, a gente acha que vai cortar até os 3%, porque eu diria que o Banco Central está sendo, de certa forma, não tão agressivo, mas teria espaço fácil para chegar a 2,5%, 2%. Né? E tem muita gente que está dando esse call. Então, esses 15% você não vai ver, espero, inclusive, que você não vai ver por muito tempo. Né? Isso é bom, taxa de juros baixa é excelente, né? Porque, né, você consegue, né,
investir com mais solidez, né? As fábricas começam a expandir, os empresários começam, né, se conseguem tomar a juros normais, a própria dívida do país, né, se torna uma dívida mais humana, né? E assim vai. Então, por isso que as pessoas nunca foram acostumadas a olhar tanto para o mercado acionário, porque não precisava. Hoje precisa. Então, você tem que ter uma parcela do seu portfólio, da sua liquidez, para cada tipo de produtos, e um deles é a parte de renda variável. É essencial. A volatilidade veio para as nossas vidas para ficar por um bom tempo, aí, eu acho, do investidor brasileiro, de uma maneira geral, né? A gente, inclusive, a grande dificuldade que a gente tem tido para explicar aos nossos clientes é a parte mais conservadora da carteira, que estava naqueles fundos que eram o reloginho lá de renda fixa, crédito privado, que foram afetados também por essa volatilidade, por mudança de modelo de precificação, por medo de problema de crédito, né? Me lembro que você até comentou em outra conversa que a gente teve, que vocês viram muito essa parte de crédito, apesar de não ter crédito, não investir em crédito, né? Mas vocês olham muito isso, porque isso impacta, né? De certa forma. Então, isso veio para ficar, a gente tem que se educar, tem que estar cada vez mais alinhado, ter essa oportunidade de conversar com vocês, levar vocês para os nossos investidores poderem conhecer um pouco mais a cabeça de vocês, o modelo de vocês de gestão. Eu acho que isso a gente já conseguiu passar bastante. Tem algumas perguntas aqui. Uma pergunta do Carlos Frederico é se essa injeção injeção acentuada de dinheiro na economia que os bancos centrais estão fazendo, se isso não vai trazer um problema lá na frente. A gente já está meio estourando o tempo aí que a gente tinha combinado. Então, se você puder responder essa e uma outra pergunta de desenquadramento dos fundos de ações nesse cenário de crise também. E outra, se essa mudança do Ministério da Saúde que aconteceu hoje, se caso venha um alongamento aí da quarentena, os reflexos que isso tem. Eu acho que, em termos das liquidez, a gente tocou até um pouquinho lá atrás. Primeiro, você não tinha opção, né? Você tinha que fazer isso. Você tem que fazer isso, né? Senão se o sistema de liquidez nos países ele é abalado, aí pode tornar-se uma crise assim, diria que devastadora, né? Então, o movimento de injeção dessa liquidez de mercado, não existe debate algum no sentido, existiria outra maneira. Não existiria. Essa é a maneira, fizeram perfeitamente. Agora, continuar fazendo, né? Porque a gente ainda está aí, talvez não no olho do furacão, mas ainda olhando para ele, né? Mas em algum momento, né, essa reviravolta ela tem que acontecer, né? Que nem eu falei, tem certos países, nos Estados Unidos, você consegue até dar o dinheiro, né? E não tem nada contra, porque no seu lado fiscal não vai ser tão afetado assim. No nosso lado vai ser muito afetado. Então, a gente tem que fazer de uma maneira que a gente não crie lá na frente um problema fiscal gravíssimo. Mas tem a parte boa também dessa história, que quem está tocando o Banco Central, né, fazendo, são caras extremamente brilhantes, né, já com carreiras em banco, já passaram por outras crises também. Então, eu espero que essa experiência toda, né, venha para o lado da gestão da parte deles, que a gente consiga sair, de certa forma, menos vulnerável. Sair vulnerável a gente vai sair, acredito eu, mas pelo menos menos é extremamente importante. No lado da político, às vezes você tem
você está sempre, né, para você resolver um problema, né, da sociedade, né, você tem, né, como eu penso, né, você tem que ter união, né, você tem que ter todo mundo nas horas do pânico, nas horas que as pessoas estão morrendo, nas horas, né, desastrosas, é, você, sejam elas saúde, né, desastres naturais, o que for, né, você tem que ter tem que esquecer a rivalidade e todo mundo trabalhar, né, com o intuito de resolver o problema, porque, né, nesse caso aqui a gente está falando de vidas, né? E infelizmente às vezes, né, não é um problema só do Brasil, lá fora também se está vendo isso, né? O próprio Trump, né, já está, né, brigando com várias pessoas e os debates, mas são debates que não vão levar a nada, são debates que vão fragilizar ainda mais o sistema, mas tem umas pessoas que levam mais para o lado político, né? E eu acho que isso não é bom para ninguém, né? Não, nem para eles, nem para a sociedade e nem principalmente para resolver o problema. Então, eu espero que, né, que isso, eu fico desapontado com isso, porque eu acho que, de novo, a importância, a magnitude que a gente está vivendo hoje, ela tem que ir muito além de uma briga política, né? E o lado do desenquadramento, não, acho que a gente continua, tem umas empresas que a gente gosta bastante de portfólio, tanto é que do lado do long only, a gente replica grande parte desse portfólio para dentro do long buy, para a gente estar sempre ali comprado em 67%, né? Só que a gente usa muitos hedge, então isso sustenta né, em momentos de crise, que nem eu falei, com vários tipos de outros instrumentos que vão amenizar isso. Mas eu acho que talvez algum dia a gente vai chegar e falar, putz, eu não, né, não tenho ideia nenhuma para ter 67%. Mas aí a gente vai estar todo mundo sorrindo de orelha a orelha. Eu acho que ainda tem empresas aí que vão performar bastante, vão sair dessa crise, né, ilesas, né? Hoje a gente está muito mais focado, assim, só para entrar um pouco no portfólio, em exportadoras, né? Porque a gente acredita, a gente não tocou nesse assunto aqui, mas acho que é importante, a gente acredita que esse dólar vai ficar alto por um bom tempo, pode até estressar para 5,5, 6, né? E simplesmente porque a gente está no regime de câmbio flutuante. Então, o regime de câmbio flutuante deixa flutuar. É bom para o exportador, é ruim para o importador, mas, a grosso modo, esse balanceia. E quando a gente voltar desse cenário todo de turbulência, que você vai ter né, você vai voltar a fazer o seu dever de casa em termos de reformas, etc. Isso tende a ir mais para o lado do, não sei, 4, 4,5. Mas hoje, com certeza, a gente vai continuar aí, lidando com um dólar bastante valorizado. E isso também não é só um troço pertinente ao Brasil, não, tá? Isso é no mundo inteiro. Então, o dólar, como um todo, ele vem performando. Joia. Bom, passou a nossa hora aqui. Queria, poxa, agradecer demais aí a participação de todo mundo que assistiu, dos nossos clientes, amigos. Agradecer muito a você, Laporte, pela aula e pela explanação. Todo o time da Way está à disposição lá da Vinland. Agora conhece mais de ouvir por você, que só conhece de ouvir eu contando, né? Então agora tiveram a oportunidade também de conhecer um pouco mais você e um pouco mais a história da Vinland. A gente tem certeza que é uma casa que vai continuar se destacando. A gente não gosta muito de modismo lá na Way, não. A gente gosta de conhecer as pessoas, conhecer as histórias e os times que vocês montam. Eu me lembro que numa conversa que a gente teve há um tempo atrás, você falou assim, poxa, a minha principal característica é conhecer as pessoas, né? E montar bons times, né? E isso, tenho certeza, eu guardei essa informação lá na primeira vez que eu fui na Vinland, lá te visitar.
E isso, com certeza, está... Eu me lembro que a Village, poxa, teve a infelicidade, ou talvez a felicidade, né, mas de ter a greve dos caminhoneiros logo no primeiro mês de vida, né, ali logo na largada. Então, foi logo um teste forte ali na frente, mas que com certeza fez vocês ganharem mais convicção e drenar e aderência aí para seguir firme no caminho e com mais certeza dos objetivos de vocês. Então, pô, muito sucesso para a Village. É uma casa super recomendada por nós na Way. A gente já tem bastante cliente alocado com vocês. Nossa parceria a gente estende também para o outro lado dos clientes institucionais, que a gente também trabalha. A palavra é sua aí para se despedir. Não, um prazer estar aqui de novo. Eu adoro esse momento aí de responder perguntas. De novo, eu aprendo muito, porque eu reflito em cima das perguntas e depois, né, até reflito fora, né, do vídeo, né? Então, é sempre um aprendizado. E a parte mais importante que eu e James a gente preza é, de novo, que vocês entendam a Vina. Né? Vocês investirem na Vina, vocês sabem por que vocês estão investindo na Vina. Né? E isso, qual é o tipo de risco que a gente toma, quais são os fundos que a gente tem. E isso a gente nunca vai sair da essência. Então, desde que a gente começou do D0, não importa as crises que a gente passou e vai passar e vai continuar passando, isso aqui é mais uma aí no portfólio aí de 30 anos de gestão. Então, a gente tem nossa maneira de lidar com os posicionamentos e heads, etc. e tal, que isso já vem da essência do André Laporte e do James Oliveira. Então, é importante esses papos, às vezes, para você realmente entender, né, por que vocês estão alocando na Vina. E de novo, André, agradeço aí pela força e um prazer. Estou sempre disponível, como você sabe. Obrigado, Laporte. A gente escuta você falando, é muito engraçado a gente que escuta muito gestor falando, né, conversa com muita gente, e a gente escuta a tua explanação sobre como você atingiu bom resultado em março, né? E enquanto você escuta outras explanações, as pessoas, o gestor, às vezes, falando que o coronavírus não foi surpresa. Assim, custo acreditar que não foi surpresa, né? Pelo menos acho que para a maioria dos seres humanos aqui foi surpresa. Obviamente, talvez uns tenham se atentado, como você falou, no primeiro momento, logo de maneira mais clara, e outros talvez não tão... não vai ser nada, deixa eu acabar de aproveitar meu carnaval aqui, foi bem no carnaval, né, que a crise começou. Então, gente, muito obrigado. Laporte, obrigado. Obrigado a você. Estamos sempre juntos lá, a Way e a Village, com os nossos clientes, tá bom? Tchau, tchau. Um abraço, gente. Tchau, tchau.